E na lição de hoje, então, nós falaremos sobre missões transculturais e o ministério da reconciliação. Qual é a ligação que nós podemos fazer entre as missões transculturais e o ministério da reconciliação? Então, o texto base da nossa lição está em 2 Coríntios, capítulo 5. Eu vou pedir aos irmãos para que a gente faça a leitura desse texto, mas a partir do versículo 18 até o versículo de número 21. Paulo ele diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Até aqui, por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, de maneira geral, eu não posso falar muito, mas de maneira geral, o livro ou a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, essa segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, tem como objetivo basicamente dois propósitos. O primeiro propósito é que Paulo ele visava proteger o seu apostolado. 2 Coríntios, Paulo ele vai proteger o seu apostolado. E não somente isso. Em 2 Coríntios, Paulo também vai combater algumas falsas doutrinas, algumas falsas heresias. Veja lá, 2 Coríntios, capítulo 4, capítulo 11, versículo 4 ao 6. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 4 ao 6. Então veja que Paulo ele está defendendo o seu apostolado e ele também, depois dos irmãos leiam o capítulo 11 inteiro, mas ele vai defender o seu apostolado e vai defender também contra a igreja de Corinto, contra os falsos mestres. E há quem diga que a carta de 2 Coríntios é o apóstolo Paulo colocando para fora o seu coração. Aqui nós podemos ver em 2 Coríntios o coração do apóstolo Paulo. Nós podemos ver o sentimento do apóstolo Paulo. Ele vai falar de suas casas, de suas prisões, de todos os seus sofrimentos. Paulo aqui ele vai se expor aos irmãos de Corinto. Mas o capítulo 5 que nós acabamos de ler, mais especificamente, aqui sendo mais específico, 2 Coríntios, capítulo 5, aqui os irmãos podem ver que Paulo ele vai falar da esperança que nós temos no templo que está por vir ou no tempo futuro. Ainda que nós gememos nesse presente século, ainda que nós tenhamos uma casa, essa habitação que nós temos é uma habitação a qual nós gememos, qual nós sofremos, mas nós temos a esperança de uma habitação celestial, onde nós não mais gemeremos de dores. Isso os irmãos podem ver aí a partir do capítulo 5, versículo 1. Mas veja, ele não vai falar apenas sobre isso, ele vai falar também sobre a nova criação. E aí aqui a gente já começa a entrar no assunto da nossa aula. Ele vai falar desse templo a qual nós gememos, mas ele vai falar também da nova criação. Ele vai falar que como nós somos reconciliados com Deus, através da nova criação, nós agora temos uma mensagem de esperança. Não apenas uma mensagem de sofrimento, de dor, mas também uma mensagem de esperança. Que Deus ele fez novas todas as coisas. Que agora nós fomos reconciliados por Deus. Então nós veremos neste texto algumas verdades do apóstolo Paulo. Veja o que ele começa dizendo a partir do versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então veja, meus irmãos, que Paulo ele está dizendo que tudo provém de Deus. Mas o que será aqui que o apóstolo Paulo está dizendo que tudo provém de Deus? O que é isso que provém de Deus? Em primeiro lugar,
o que provém de Deus aqui, de acordo com o apóstolo Paulo, nós podemos ver aqui no versículo de número 17. Dá uma olhada aí na sua Bíblia, no versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Veja, irmãos, que aqui o nosso título, o Ministério da Reconciliação, aí na sua Bíblia também deve estar assim, começa a partir do versículo 18, mas na verdade, Paulo ele começa a falar da reconciliação a partir do versículo 17. Paulo ele mostra que essa reconciliação começa quando Deus faz novas todas as coisas. Quando Deus nos faz novas criaturas. E novas criaturas aqui, irmãos, não é que Deus faz um mutante, uma nova... Não, mas é que Deus renova todas as coisas. Assim como houve a criação e o primeiro Adão pecou, agora Deus faz novas todas as coisas. Então, essa é a primeira coisa que provém de Deus que o apóstolo Paulo está falando. A nova criação, a nova criatura. Em segundo lugar, o que provém de Deus aqui, conforme o apóstolo Paulo, está no versículo 18, que ele nos reconciliou consigo mesmo. Então, a nova criatura ou a nova criação provém de Deus e a reconciliação também provém de Deus. Tudo provém de Deus. Essa é a ideia aqui do apóstolo Paulo. Mas, irmãos, o que será que é reconciliação? Alguém arriscaria dizer para mim o que é? Alguém saberia definir o que é reconciliação? O que seria uma reconciliação? Defina para mim. Eu entendi o que os irmãos estão dizendo, mas pensemos aqui agora, você com o seu próximo. O que seria uma reconciliação? Se você estivesse... Sim. Então veja que a reconciliação, ela pressupõe o quê? Que uma das partes das pessoas, ou ambas as partes, estavam em conflito. E após esse conflito, houve o quê? A reconciliação. Ou seja, a relação estava rompida, o relacionamento estava rompido por algum motivo, mas houve a reconciliação, houve a reaproximação. Quer ver um exemplo claro disso? Vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Os irmãos entenderam qual a ideia do texto de Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24? O que Jesus ele está dizendo? Dá uma lida novamente aí. Veja, qual é a ideia do texto de Mateus? Veja, irmãos. Jesus ele está dizendo, olha só, a pessoa está indo oferecer o sacrifício. Ela chega diante do altar e ela, eu tenho uma rixa com o irmão. E veja que a ideia do texto não é que essa pessoa que está rixada com alguém ou está brava com alguém. A ideia é que ela lembrou que alguém está brava com ela. Ela lembrou que por algum motivo, que talvez ela falou alguma coisa, talvez essa pessoa agiu de alguma forma que ofendeu seu irmão. E aí essa pessoa lembrou. Aí Jesus diz, deixa a tua oferta perto do altar e vai e reconcilia-te com teu irmão. E aí a pessoa chega lá até o irmão que está bravo com ela, ou que foi ofendida por alguma coisa, e fala, irmão, eu vim aqui porque eu quero acertar com você. Talvez eu falei alguma coisa, talvez eu disse alguma coisa que te ofendeu, eu quero reconciliar com você. E talvez, de fato, a pessoa fez alguma coisa. E talvez seja necessário reconstituir alguma coisa, seja o valor monetário, seja algum objeto, seja alguma coisa, ou pedido de perdão. Veja que para que haja reconciliação, há algum custo, alguma coisa, algum sentido. Então você se reconcilia, vai agora ao altar, pega a sua oferta e oferece. Então essa é a ideia do texto. Mas veja que Jesus, a ideia do texto que Jesus ele vai dizer, é que existe uma barreira que te impede de oferecer o sacrifício. E a forma de resolver isso é como? Com a reconciliação. É retornando à amizade. É pedindo talvez perdão ao seu irmão, é resolvendo aquela contenda antes de oferecer o sacrifício. Então veja que a barreira de inimizade ela é rompida quando há a reconciliação. E veja, meus irmãos, que esse é o nosso caso em relação a Deus. Esse é o nosso caso em relação a Deus. A nossa relação com Deus ela foi rompida por causa do pecado. O que faz separação entre nós e o nosso Deus é o pecado.
Abre lá, presbítero Moisés, Isaías 59, e leia o versículo de número 2. Vou pedir para que a irmã Dayana abra em Romanos capítulo 3, versículo 23. Isaías 59, versículo 2. Veja que o pecado, a iniquidade é que faz separação entre nós e o nosso Deus. Romanos 3, 23. Então veja que o pecado é mais do que um ato que nós podemos cometer. O pecado é muito mais do que um simples ato. Mas o pecado é aquilo que nos afasta do próprio Deus. É aquilo que nos faz separação do nosso Deus, que nos torna incapazes de agradar a Deus. E é isso que faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas veja que, de acordo com Paulo, nesse texto que nós acabamos de ler em 2 Coríntios, capítulo 5, o próprio Deus é quem promove a reconciliação. É o próprio Deus quem vai, de uma vez por todas, porque a ideia no texto é essa, que a reconciliação foi feita de uma vez por todas. Deus, ele então, de uma vez por todas, ele troca. Deus, ele muda esse nosso relacionamento. Aquilo que era um relacionamento de guerra, um relacionamento de inimizade, Deus troca em um relacionamento agora de amizade. Deus troca agora um relacionamento de intimidade. Aquilo que a queda proporcionou, o pecado proporcionou, agora Deus muda essa disposição de inimizade para com Deus, de amizade para com Deus. Agora nós podemos chamar Deus de Pai. Deus muda essa disposição. Mas veja que Paulo ele mostra que essa reconciliação ela é feita através da mediação de Jesus. É através da mediação, é Jesus quem remove essa barreira. É Jesus quem rompe essa barreira que havia entre nós e o nosso Deus e promove a reconciliação. Irmã Josi, abre lá e leia para nós 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Amém. Amém. Obrigado, irmã Josi. Então veja que há só um mediador entre Deus e o homem. Não existe meios, não existe outro caminho a não ser Jesus. Jesus é esse mediador entre Deus e os homens. Jesus é aquele que rompe essa barreira de inimizade que havia. E veja, irmãos, tão interessante que Deus, ele não tinha a obrigação de promover essa reconciliação. Veja que Deus, ele não tinha a obrigação de reconciliar-se conosco. Deus não tinha essa obrigação. Deus não precisava fazer essa reconciliação. Mas Deus, ele se dispõe a fazer. E uma vez que Deus ele se dispõe a fazer essa reconciliação, há necessidade de uma satisfação penal. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, uma vez que Deus, ele, no seu conselho, na sua bondade, na sua graça, na sua misericórdia, reconcilia-se conosco, há necessidade de uma satisfação penal. Agora, o que é satisfação penal, seminarista John? O que é satisfação penal? Irmãos, imagine que alguém esteja te devendo algum valor em dinheiro. Talvez alguém esteja te devendo aí R$50. Aí você fala assim, R$50 dá para perdoar, né? Às vezes a pessoa está devendo, às vezes a pessoa está sem trabalho. R$50 a gente releva, né? A gente perdoa. Agora imagine que a pessoa esteja te devendo R$500. Aí você, peraí, dá para perdoar ainda. Agora a pessoa está te devendo R$10.000. O seminarista aí já é mais difícil perdoar, né? Não, mas dá. Não, a pessoa está te devendo 50 mil. E a pessoa chega até você e diz, olha, eu não tenho como pagar, irmã Sueli. Você perdoa a minha dívida? Aí você pensa, coça a cabeça um pouco. Vou te perdoar. Veja, irmãos, que não houve algum custo ou houve algum custo. Seja R$10, seja R$50, seja R$50.000. Ao perdoar, houve um custo para você. Porque você nunca mais vai reaver esse dinheiro, esse valor que a pessoa te deve. Seja uma outra coisa, você nunca mais vai reaver esse dinheiro. Então, há um custo para você. Há um custo. Agora, irmãos, imagine que uma outra cena agora. Imagine que uma pessoa cometeu um crime e ela chega diante do juiz e fala assim, perdoe o que eu fiz de errado. E o juiz, então, ele diz, bate o martelo e diz, está perdoado.
Os irmãos acham que isso seria justiça ou injustiça da parte desse juiz? Esse juiz seria um juiz justo ou injusto? O que os irmãos acham? A pessoa se sente arrependida e fala, olha, eu me arrependo. Tem que haver uma satisfação penal. Então veja que, sim, essa é a satisfação penal. Veja como é que a situação mudou. Eu perdoar o meu amigo, o meu próximo, por causa de 50 mil, ou um juiz perdoar alguém que cometeu um crime. Não é a mesma coisa. É necessário haver a satisfação penal. E agora veja que é exatamente isso que acontece conosco. Deus, ele não precisava nos perdoar. Deus não precisava fazer a reconciliação. Deus não precisava nos perdoar. Deus não tinha obrigação. Mas quando Deus ele vem até nós, ele vem nos reconciliar, é necessário haver uma satisfação penal. E veja, meus irmãos, que Deus aqui, ele não se reconcilia conosco. Ele não se reconcilia com você, mas ele se reconcilia conosco através de Jesus. É ele quem sofre a satisfação penal em nosso lugar. É ele quem sofre em nosso lugar. E essa é a obra de reconciliação que Deus realiza conosco. Essa é a obra que Deus realiza. Deus vem ao nosso encontro, reconciliando-se conosco, não por meio de nós, mas por meio de Jesus. Deus, ele satisfaz a lei por meio de Jesus. Quando Jesus, lá na cruz do Calvário, ele diz que está consumado, Deus se satisfaz. Não por meio de nós, mas por meio dele. Deus se satisfaz nele. Deus, ele removeu essa barreira de separação e nos tornou amigos novamente. Nos tornou amigos novamente. O pastor e reformador de Genebra, João Calvino, ele vai dizer algo semelhante. Ele diz que Deus, o Pai, com seu amor, se apresenta e antecipa a nossa reconciliação com Jesus. Leia lá para nós, irmã Sueli, 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. Faça a leitura do versículo 10 e depois o versículo 19. 10 e depois o versículo 19. Versículo 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Por meio do sangue de Jesus, então ele promove a propiciação, ele promove a reconciliação conosco. Até aqui tudo bem, os irmãos? Entenderam? Alguma dúvida? Nós estamos, a irmã Dayana e nossa irmã Carla, nós estamos na lição de número 3. Nós estamos falando aqui hoje, então, sobre o ministério da reconciliação e esse dever de anunciar a mensagem do Evangelho a todas as nações. Nós veremos aqui qual é a ligação que há entre as missões transculturais e o ministério da reconciliação. Em primeiro, nós vimos que Deus ele promove essa reconciliação para conosco por meio de Jesus. E agora nós veremos então que Deus, ele tendo feito essa reconciliação, Deus tendo realizado essa reconciliação, de acordo com o apóstolo Paulo, veja aí, 2 Coríntios capítulo 5, o versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Irmãos, a ideia de mundo que Paulo usa aqui não é no sentido universalista, que Deus reconciliou todas as pessoas do mundo. Mas a ideia de mundo aqui é que Deus agora ele está reconciliando consigo pessoas de todos os povos, pessoas de todas as etnias, pessoas de todas as culturas, de uma vez por todas. Que agora a reconciliação, a salvação, ela não está restrita a Israel, mas agora a todos os povos. Então Deus ele realizou a reconciliação com o mundo. E agora o próprio Deus, ele nos dá o ministério da reconciliação. Veja, irmãos, a graça de Deus. Uma vez nós que estávamos separados de Deus, que estávamos longe de Deus por causa dos nossos pecados, agora ele realiza a reconciliação por meio de Jesus e agora nos dá o ministério da reconciliação. Agora ele nos dá a ideia de Paulo aqui, quando ele diz ministério, é serviço. Deus nos dá o serviço, Deus nos dá a responsabilidade de promover a reconciliação. E aqui Paulo, irmãos, ele não está falando que sou eu que promovo
a reconciliação do meu próximo para com Deus. Não sou eu, mas a ideia é que agora eu falo dessa reconciliação para o meu próximo. A ideia é que agora eu anuncio que a barreira que fazia separação foi rompida, foi removida, foi expiada. Esse é o ministério da reconciliação. É anunciar aos homens de todos os povos, de toda a língua, de toda a cultura, anunciar que Deus promove a reconciliação. É compartilhar a mensagem do Evangelho, encorajando todos os homens em todos os lugares que se arrependam dos seus pecados. Esse é o ministério da reconciliação que Deus nos deu. Não é que a chave está nas minhas mãos, mas é que agora eu anuncio essa mensagem de reconciliação. Mas veja o que ele continua dizendo a partir do versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então veja que Paulo está dizendo que agora, como representantes na autoridade de Jesus, como se o próprio Deus exortasse por meio de nós, na autoridade dele, agora nós anunciamos essa mensagem de reconciliação. Se os irmãos observarem nessa carta de Paulo, segundo aos Coríntios, o apóstolo Paulo ele costuma dar alguns nomes para a igreja. Veja que em 2 Coríntios, capítulo 2, veja como ele chama a igreja. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Pode ler. Veja que o primeiro nome que ele dá para a igreja é de bom perfume. Veja o segundo nome, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3. Isso. Pode continuar. Veja que agora ele chama a igreja de cartas vivas. Primeiro ele chama de bom perfume, agora de cartas vivas, e agora em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Eu gostaria que os irmãos pudessem fazer a leitura desse texto. 2 Coríntios 4, 7. Veja que agora ele nos chama de vasos de barro. Então veja que o apóstolo Paulo ele dá alguns nomes para a igreja. Bom perfume, cartas vivas, vaso de barro, e agora que ele vai chamar a igreja de embaixadores. 2 Coríntios capítulo 5, agora ele chama a igreja de embaixadores. Nós somos bom perfume, nós somos a carta viva, nós somos vaso de barro, mas nós somos embaixadores de Cristo. E o que é um embaixador? Quem poderia definir o que é um embaixador? Sim. Veja que o embaixador, ele representa uma nação, ele não representa a si mesmo. Ele representa o seu governo, o governo que o enviou, o país que o enviou. Ele não representa a si mesmo. O embaixador, ele não está em outro país para falar dos seus negócios. O embaixador não está em outro país para promover os seus interesses, ou a sua opinião. Mas o embaixador, ele vem para promover o interesse do seu país. E é assim somos nós como embaixadores. Agora, nós não promovemos simplesmente o nosso interesse, mas nós promovemos o interesse do reino de Deus. Nós falamos das coisas do reino de Deus. E assim os embaixadores de Jesus falam em nome de Jesus. Então veja que na autoridade de Jesus, o nosso Rei Supremo, o Rei do Universo, nós devemos rogar, nós devemos implorar, nós devemos falar com os homens de todos os povos, de todas as nações, que deixem os seus pecados e que se reconciliem com Deus. Falamos isso na autoridade de Jesus, no poder de Jesus, como os seus embaixadores, rogando aos homens. Essa é a ideia aqui do texto. Nós devemos implorar aos homens que deixem os seus pecados e se reconciliem com Deus. Agora, como os homens podem se reconciliar com Deus? Como os homens agora se reconciliem com Deus? Pedir para o presbítero Zigli, abra lá em Romanos, capítulo 5. Por favor, leia do versículo 8 ao 11. Romanos capítulo 5, versículo 8 ao 11. Veja como os homens eles podem se reconciliar com Deus. Veja, por intermédio de Jesus nós recebemos a reconciliação. Ou seja, é através da mensagem do Evangelho, é através da aceitação do Evangelho que os homens se reconciliam com Deus. Porque Deus ele já fez a reconciliação conosco através de Jesus. Ele não vai sacrificar continuamente o seu Filho.
ele já fez de uma vez por todas. E agora, anunciando essa mensagem do Evangelho, nós promovemos a reconciliação. E quando o homem ele aceita esse Evangelho, ele é reconciliado com Deus. Ele é reconciliado com Deus. Então, o Evangelho é a única maneira de nós, como embaixadores, promovermos a reconciliação. Não existe outra mensagem que nós devemos anunciar. Não existe outra mensagem. A mensagem que nós devemos anunciar como embaixadores é a mensagem do Evangelho. O Evangelho é suficiente para o homem pecador. O Evangelho é suficiente. Meus irmãos, até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma colocação? Então o apóstolo Paulo ele termina dizendo no versículo 21. Capítulo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então veja que Paulo está dizendo que Jesus, aquele que não conhecia o pecado, aquele que é santo, aquele que é puro, aquele que é o imaculado, aquele que é o perfeito, Deus o fez pecado em nosso lugar. Esse que é santo se fez pecado em nosso lugar. Agora, qual foi o objetivo, então, de Jesus se tornar pecador em nosso lugar? O objetivo de que, por meio dele, fôssemos justificados por Deus. É isso que o apóstolo Paulo vai falar lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Que ele se tornou maldito em nosso lugar. Ele satisfez a maldição da lei em nosso lugar. E agora nós somos justificados por Deus. E essa é uma justiça, irmãos, que nos foi imputada não por qualquer obra de justiça que nós possamos realizar. Até porque, como Isaías, como nós podemos ver em Isaías depois, a partir do capítulo 46, que nós só produzimos trapos de imundícia. Mas ele se fez maldito em nosso lugar, não por qualquer obra que nós podemos realizar. E agora nós alcançamos essa justificação, nós alcançamos essa obra de reconciliação por meio da fé. E Jesus agora, ele se torna o sumo sacerdote a nosso favor. Veja lá Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Mas sem pecado. Ele foi feito pecador em nosso lugar, mas sem pecado. E agora ele é esse nosso sumo sacerdote que intercede por nós. Irmãos, nós poderíamos falar muito sobre essa ligação que há entre a reconciliação que Deus fez e o sacerdócio universal de Jesus. Mas nós não temos tempo para abordar todo esse ponto. Mas veja que a ideia do apóstolo Paulo aqui no texto é que o sacerdócio de Jesus está relacionado à nossa reconciliação. Porque a nossa reconciliação não poderia ser feita com algo imaculado, com algo maculado, com algo manchado pelo pecado. A nossa reconciliação deveria ser perfeita. A nossa reconciliação deveria ser santa. E somente Jesus poderia fazer essa reconciliação. Somente Jesus é esse perfeito. Somente Jesus é o santo de Deus. E agora ele se torna o nosso sumo sacerdote que intercede por nós. Os irmãos se lembram o que diz o Catecismo Maior na pergunta de número 44? Alguém se arriscaria a dizer o que diz o Catecismo Maior na pergunta de número 44? Não se lembram? O que diz o Catecismo Maior na pergunta de número 44? Exatamente, a pergunta é: como Cristo exerce as funções de sacerdote? Como Cristo exerce as funções de sacerdote? E a resposta é: Cristo exerce as funções de sacerdote por ter oferecido a si mesmo uma vez em sacrifício sem mácula a Deus para ser a reconciliação. Ele se oferece sem mácula para ser a reconciliação pelos pecados do seu povo e fazendo contínua intercessão por ele. Então veja que o sacerdócio universal de Jesus está relacionado à nossa reconciliação. E por isso é muito importante o final de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Portanto, irmãos, a reconciliação que Deus realizou conosco por meio de Jesus foi uma reconciliação sem mácula, sem defeito, sem mancha. Foi uma reconciliação perfeita. Porque não poderia ser eu, não poderia ser você, não poderia ser qualquer outra pessoa. No entanto, Jesus é o Cordeiro perfeito de Deus sem mácula. Jesus é esse Cordeiro de Deus
sem mácula. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Até aqui tudo bem? Portanto, irmãos, para a nossa conclusão, nós vimos aqui hoje, então, que Deus, ele promove esse ministério da reconciliação. E uma vez promovido esse ministério da reconciliação com todo o mundo, com todas as pessoas, pessoas de diferentes tribos, povos e nações, agora Deus nos chama a promover essa reconciliação. E veja que aqui está essa ligação entre as missões transculturais e o ministério da reconciliação. Porque as missões transculturais pressupõem a evangelização entre todos os povos, entre todas as entre todas as culturas. Não existe raças, viu? Existe apenas uma raça, que é a humana. Então, entre todos os povos, entre todas as línguas. E uma vez que Deus, então, promoveu essa reconciliação, Ele dá essa responsabilidade para cada um de nós, de promover essa reconciliação entre todos os povos, entre todas as línguas. É um serviço nosso, é um ministério nosso, é um ministério da igreja. Não existe nenhuma outra instituição que recebeu essa responsabilidade. Não é uma responsabilidade da escola, não é uma responsabilidade da escola, não é uma responsabilidade da polícia, não é uma responsabilidade dos hospitais, é uma responsabilidade da sua igreja. Nós devemos promover a reconciliação. E sendo assim, irmãos, como você tem participado desse tão grandioso dever e chamado? Como você tem participado desse ministério, desse serviço? O que você tem feito para anunciar, rogar, rogando e promovendo esse ministério da reconciliação? Como você tem participado desse chamado? Seja entre os seus vizinhos, seja na sua casa, ou seja até mesmo entre povos. Como você tem participado desse ministério? Deus fez a reconciliação conosco. Mas como você tem participado? Você tem orado pelos missionários, para aqueles que estão nos campos, tem rogado, pedido a Deus para que Deus os fortaleça, abra a porta, você tem se disponibilizado a ir, ou talvez seja financeiramente, você tem contribuído financeiramente para promover esse ministério da reconciliação, que Deus agora nos dá esse serviço, esse ministério. Como você tem participado? E a minha oração, irmãos, e o meu desejo é que você participe ativamente desse ministério da reconciliação que Deus promoveu. Seja se colocando à disposição para ir em outros povos, seja orando com orações e intercessões, ou seja através da sua contribuição financeira. Essa é a minha oração. Que Deus desperte esse desejo cada vez mais em seu coração. Amém?